Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração nessa manhã. E o tema dessa palavra de hoje é atitude. Amém? Levanta, porque Ele te chama nessa manhã. Hoje é dia de bênção, hoje é dia de vitória na sua vida. Jesus te ama. Viu aí? Palavras positivas geram coisas positivas, né? Marcos capítulo 10, no versículo 46, e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar. Cego e mendigo. Mas ele sabia que ainda tinha uma esperança, e essa esperança é o Senhor. Aleluia. Jesus está dizendo nessa manhã que esta causa sua ainda tem jeito. Pode não ter jeito para o homem, mas tem jeito para Deus. E a primeira atitude do cego Bartimeu, ao saber que Jesus estava no meio da multidão, foi gritar. E ele gritava alto mesmo, né? Ele clamava ao Senhor. Então clame ao Senhor, amado irmão. Se você ainda não orou hoje, ore agora. Permaneça em oração. Nunca pense na sua vida que Jesus não está ouvindo a sua oração, porque Jesus está ouvindo a sua oração. E o melhor ainda, Bartimeu, o cego, ele clamou, mas ele também vigiou. Ele não deu atenção para aqueles que estavam tentando parar. Muitos tentaram parar, dizendo: pare, não incomode Jesus, não incomode o mestre, para. E aí que ele gritava cada vez mais alto. Quantos sonhos e quantos projetos que você faz, e por causa de uma palavra você desiste e você para. Mas a palavra que prevalece é a palavra de Deus na sua vida. Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedirdes em oração crendo, recebereis. Então peça ao Senhor. A palavra de Deus diz em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Se para Deus nada é impossível, irmão, então eu vou clamar. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Porque o tempo é o tempo de Deus, não é o tempo do homem. E Deus, ele veio para todos. Quando ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos, não é só um ou dois, todos. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então aqui, muitos tentavam parar, e ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já chamou por Jesus nessa manhã? Você já clamou pelo nome santo de Jesus? Aleluia. Ou você acha que essa causa, ou você acha que esse obstáculo, essa barreira é maior do que Jesus na sua vida? Então clame ao Senhor. Amém. E uma das coisas que nós temos que fazer é nos encher de palavras positivas, de palavras que venham nos crescer. Afaste de pessoas negativas, de pessoas que só ficam lamentando, só ficam reclamando da vida. Afaste de pessoas que não têm uma vida com Deus, porque essas pessoas não têm nada para te dar, não têm nada para fazer por você. Desapegue com o mundo e desapegue com pessoas que não têm compromisso com a casa do Senhor, que não têm compromisso com a palavra, e se apegue com o Senhor. Amém? Confie no Senhor nessa manhã. Então aquele cego, ele não confiou naquelas pessoas que estavam ali, mas confiou no Deus que estava no meio daquela multidão. E alguém então chega até ele e diz: levanta, tenha coragem, porque ele te chama. Jesus pediu para alguém ir lá e chamar ele. Chama ele, porque a voz dele chegou aos meus ouvidos. O clamor dele chegou até a mim. No meio de uma multidão, uns empurram de um lado, outros empurram do outro. No meio de uma multidão, um grita de um lado, outro grita do outro. Mas o grito da fé, o grito que saiu foi de dentro do coração daquele homem e chamou a atenção de Jesus. Então Jesus falou: chama ele. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 50, e atirando a capa para o lado, o cego levantou-se e deu um salto. Aleluia, irmão.
as palavras daqueles homens que estavam ao redor dele tentou parar, mas não parou, porque a fé dele estava no Senhor. E havia um obstáculo muito grande na vida dele, que era aquela capa. Aquela capa era que ele achava que era o refúgio dele, cobria ele da noite, cobria ele do frio, né? E aquela capa que era o que o guardava todos os dias. Isso era na mente dele, porque o que nos guarda é a presença do Senhor. Às vezes você está apegado em coisas materiais, você está apegado em coisas do mundo, achando que é tudo, que é o seu refúgio. Desapegue, às vezes é preciso você desapegar de certas pessoas, desapegar até mesmo de objetos, de coisas que estão nesse mundo, desapegar de lugares. Às vezes é preciso você fazer uma reflexão de vida e entender que tem alguma coisa que está atrapalhando você romper. Então ele entendeu que aquela capa era um obstáculo, era um objeto, era um obstáculo que estava impedindo dele ver lá na frente, né? Então a primeira coisa que ele fez foi lançar essa capa por terra e ir até Jesus. E aí diz que ele deu um salto e foi até onde Jesus estava. Irmão, ele disse: dá licença aqui, sai da minha frente, porque agora eu vou em Jesus. Aleluia. E é assim, irmão. Jesus nunca nos abandonou. Aleluia. Mas tem pessoas que deixam os obstáculos atrapalhar a chegar em Jesus. E o que o inimigo quer é isso. O inimigo vai colocar obstáculo nos nossos caminhos. O inimigo vai colocar barreira. O inimigo vai colocar palavras que nós não queremos ouvir. O inimigo vai tentar impedir você chegar até Jesus. E se você não tiver visão espiritual, tem uma grande vitória, uma grande bênção na sua vida que você vai perder, porque você deu mais ouvido e mais olhares para os obstáculos do que para Jesus. Bartimeu não. Ele falou assim: agora eu vou até Jesus e pronto, acabou. E foi. E Jesus, vendo aquela atitude dele, olha o que Jesus falou: o que você quer que eu te faça? Depois de uma atitude dessa aí, depois de um salto desse que você deu, passou por cima de todas as palavras, jogou aquela capa por terra, que você achava que era o teu refúgio, e veio até a mim, o que você quer que eu faça? E o cego respondeu: mestre, eu quero ver, aleluia, que eu possa ver de novo. Então Jesus disse-lhe: vá, e a sua fé te salvou. Jesus curou e Jesus o salvou, o tirou daquele mundo de perdição, daquele caminho de esmola, vivia de esmola, era um mendigo, era um sujo, era um abandonado, era rejeitado. Agora ele disse: a partir de hoje eu vejo Jesus e vou seguir Jesus até o fim da minha vida. Assim tem que ser você, irmão. Se você segurar nas mãos de Jesus, a vitória vai chegar. Muitos perdem a vitória, perdem milagres, porque tiram os olhos do foco, que é Jesus. Enquanto você estiver vendo Jesus nos seus caminhos, pode ter certeza que você vai ver milagre, que você vai ver bênção na sua vida. Só que o inimigo, nosso adversário, ele vai tentar tirar o foco do seu olhar, para você olhar para a esquerda, você olhar para a direita, você olhar para trás. Ele vai tentar lançar medo, ele vai tentar lançar palavra de derrota na sua vida, mas se o seu coração estiver em Jesus, irmão, aconteça o que acontecer, persevere como aquele cego fez. Ele perseverou. Muitos tentavam parar, tentavam impedir ele, mas ele perseverou gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu e fez um grande milagre na vida dele. Assim como ele vai fazer um grande milagre na sua vida hoje. Amém? Então, tenha atitude. Parte para cima. Tire todos os obstáculos da sua vida, porque Jesus hoje tem um milagre para você. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Se você gostou, compartilhe e seja feliz nesse dia de hoje. A vitória é sua em nome de Jesus.